Entre as histórias bíblicas que tem nos 1189 capítulos que há na Bíblia, a mais fenomenal dos guerreiros que não perde para ninguém é do homem segundo o coração de Deus. Está escrito as seguintes coisas no Salmo de número 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Primeira coisa aqui é que Deus acha. Não é que Davi estava perdido, não que Deus nada sabia a respeito dele. Mas as seguintes coisas que nós devemos entender é o seguinte: um homem achado por Deus, ele é privilegiado. Não que Deus tenha os outros em menosprezo, não é isso. A questão é que existem funções específicas no mundo que somente um homem desenvolve. Segundo os especialistas e os estudiosos, a cada 50 anos nasce um homem com habilidades fora do que é normal para as demais pessoas. E entre esses que tinham habilidades diferenciadas, Davi era um deles. E aí o texto diz, achei. Aí dá o nome, Davi. E também diz quais eram as suas funções, meu servo. E diz quais as qualidades que ia ser impetrada sobre ele. Com o meu santo óleo, não é óleo só apenas do profeta Samuel, o santo óleo de Deus ungi. Veja bem que a primeira coisa que eu entendo aqui, que ele é achado, e segundo o escritor dos livros de Samuel, ele é um homem segundo o coração de Deus. Era menor, não tinha a capacidade dos outros homens em questões de grandeza, mas porém fisicamente ele era muito forte, ele era habilidoso, era um jovem diferenciado para a sua época. Eu quero deixar aqui as primeiras coisas que eu encontro na vida desse homem chamado Davi. Ele é achado por Deus, e por Deus ele é encontrado, e Deus também vê ele como o homem que seria o canal para mudar a história do planeta. Quando nós lemos o Novo Testamento, a Bíblia fala assim: Jesus é filho de Davi pela linhagem da casa de Judá. Por que Jesus é lembrado de filho de Davi? Porque Davi não é um homem qualquer, ele é um fenômeno entre os demais. E aí, como menor, ele tem o coração segundo o coração de Deus. Um homem que tem o coração segundo o coração de Deus, ele é diferenciado porque o coração de Deus é só pensamentos bons. Não tem pensamentos de perturbar homem. Não tem pensamentos de atrapalhar homem. A intenção de Deus é sempre ajudar, sempre ajustar os desajustes da humanidade. Davi, com todos os seus defeitos, ele tem um coração grato a Deus. Nesse primeiro podcast, a minha introdução é lembrar que o homem que tem o coração de Deus pensa igual a Deus, sonha igual a Deus, quer transformar o mundo, porque o coração dele é divino. Outra coisa, achado, ele é achado numa casa em que tem Eliabe, Abinadab, Simei, Natanael, Radai e Ozem. Ele é achado entre todos esses irmãos, e esses irmãos eram grandes, mas não tinham capacidade de guerra. E Davi? Davi é um homem que os irmãos não faz questão de citar o nome dele. Do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13, ele aparece no verso 13. Mas quando ele aparece, ele é apoderado, impetrado, sacudido, dominado pelo poder do Espírito de Deus após o profeta Samuel ungir ele, que ele se torna um homem com as qualidades diferenciadas a ponto de tocar uma harpa e expulsar o espírito maligno que estava no rei. Por que Davi, então, é um homem diferente?
não é como os demais, porque enquanto os irmãos dele vivem dentro de casa, sendo cuidado pelo papai e pela mamãe, ele está no campo. E ele está no campo sofrendo, está no campo passando por dificuldades ferrenhas. E no campo passando por dificuldades ferrenhas, a profissão dele hoje seria um veterinário, porque ele sabia cuidar da ovelha. A ponto dele escrever: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Tudo isso é a função pastoril, é também uma função de um veterinário, ele seria um veterinário de ovelhas. Outra coisa que é muito interessante nele, ele tocava a harpa tão bem, que ao tocar a harpa bem, ele sabia que tocando a harpa, o espírito maligno que estava em Saul teria que sair. Toda vez que ele tocava, ele no palácio, servindo o rei, o espírito maligno saía. Uma outra coisa que é interessante é que Davi era bom de mira. Ele, quando se deparou com o gigante, ele pegou 5 pedras, porque ele sabia que tinha o gigante e tinha mais 4. E ele queria acertar nos 5, e ele sabia que ele iria derrubar os 5 gigantes. E ele acertou só uma pedrada, e uma pedrada que ele acertou no gigante, ele prevaleceu. Então, quais coisas que nós aprendemos com Davi? Primeiro, você precisa ter o coração segundo o coração de Deus, para sonhar os sonhos de Deus e ter os desejos de Deus, e não atrapalhar ninguém e sempre ganhar a batalha. As segundas coisas que você deve entender é que os homens que Deus escolhe, eles não têm uma idade adulta, mas geralmente eles estão com o coração e está pronto para enfrentar qualquer desafio. Terceira coisa, você pode não tocar um instrumento, mas você precisa de ter autoridade sobre espíritos malignos. Isso Davi tem. Quarta coisa, Davi é um homem que não tem medo de gigantes, enfrenta gigantes, derruba gigantes e se torna um dos homens mais afamados. Hoje ele teria um fã-clube que cantaria para ele 1000 diferente de 10 milhares. Então, 1000 deu para Saul e 10 milhares para Davi. E isso gerou muito incômodo dentro do reinado. Eu quero falar para você o seguinte: todas as batalhas que você vencer gerará incômodos, mas Deus será sempre contigo. Esse é um dos primeiros podcasts a respeito de Davi, porque virá uma sequência.